Boa noite. Eu vou começar aqui também fazendo a minha autodescrição. Eu sou a Mariana Câmara, eu sou uma mulher parda, de estatura mediana, eu tenho os cabelos cacheados, castanhos escuros, médios, eu estou de blusa branca e eu estou também num ambiente basicamente sem nenhuma interferência aqui atrás. Eu também tenho os olhos escuros, castanhos escuros. Bom, gente, primeira coisa que eu queria dizer é que eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Eu e a Ayala, nós assistimos o primeiro show de vocês, né, que aconteceu no Teatro Marília. A gente ficou muito feliz com tudo que a gente viu. Então, de antemão, parabéns pelo trabalho. A gente realmente vê que há trabalho, e isso é muito importante, né? E é isso, apenas continuem. E quinta-feira estaremos também lá no Raul Belém Machado para assistir as outras artistas. Então, é isso. Vamos começar. Bem, a nossa oficina, Princípios Básicos, Gestão de Carreiras em Mídias Sociais para Artistas, porque aqui a gente vai realmente partir, né, dos princípios básicos mesmo, né, para a gente poder entender aqui bem do comecinho, esse passo a passo. No formulário eu estava, né, falando um pouquinho da gente aqui, né, mas tem um ponto assim, que eu queria só dizer sobre mim, que também me deixa muito feliz de estar aqui com vocês, que eu comecei os meus estudos de teatro na Escola Livre de Artes da Arena da Cultura. Então, assim, isso há 20 anos atrás. Então, isso me deixa muito feliz, assim. Para mim, talvez o que assim, que bom que eu estou aqui com vocês. Nunca imaginei que depois de 20 anos eu pudesse estar aqui falando para vocês. Então, obrigada mesmo. E eu acho muito, muito legal quando a vida faz aí esse círculo, né? Esses encontros. E eu fui muito feliz. O Arena foi uma escola muito importante na minha vida. Foi a primeira escola de teatro que eu comecei a estudar teatro de fato, de uma forma profissional. Eu tinha 17 anos. E eu fiz 2 anos, eu comecei no Barreiro, porque eu era da Regional Barreiro, morei lá também, nasci lá e morei lá até os 17 anos. E depois eu fui para a Regional Central, Centro-Sul, né, que era na Andradas, eu acho que ainda é lá. E no ano seguinte, eu já entrei no Palácio das Artes para poder fazer o curso técnico de atriz. Então, assim, né, eu fui muito feliz, o Arena me deu muitas possibilidades para que eu conseguisse estar onde eu estou hoje. E aí, com isso... antes, né, só dizer também, né, que eu sou gestora cultural, atriz, locutora, apresentadora e mãe, tá? Então, assim, para quem também é mãe aí, tá? Pegue na minha mão e vamos juntas, porque vai dar tudo certo, tá bom? E a gente vai chegar lá. Bom, a ementa da nossa oficina, né, a gente partiu de uma frase que eu acho que é uma frase que está assim comigo desde sempre na vida, que toda artista é um pouco produtora de si mesma. E eu fui entendendo isso muito ao longo dos anos, né, à medida que eu ia trabalhando e conciliando o meu trabalho de atriz com o meu trabalho de produtora. E hoje, para mim, isso faz muito sentido, e por isso que a gente está aqui compartilhando, né, possíveis ferramentas para vocês, para que a gente chegue em algumas estratégias em relação à gestão de carreira. E aí, a gente vai começar aqui a falar sobre a autogestão de carreira, né, o que eu entendo disso, assim, e o que eu aplico isso na minha vida o tempo todo, e muito realmente partindo dessa frase, porque às vezes a gente fica muito naquele lugar, assim, eu quero ser só artista, eu não quero ser produtora, mas a gente não tem muito como fugir, a gente precisa ir conciliando um pouco
as inúmeras funções, né, que a gente adquire na vida, e isso todos os dias, né. Então, eu queria que a gente refletisse mesmo, né, sobre isso, o que é autogestão de carreiras. Aqui a gente tá usando muito carreira, mas eu acho que a palavra que melhor se encaixa, que eu gosto mais de usar, é a gente pensar em trajetória, sabe, jornada, quem a gente é, de onde a gente veio, qual que é o ponto inicial, de onde a gente começa, por onde a gente está passando e onde a gente quer chegar, sabe? Então, assim, eu penso muito numa trajetória mesmo. E aí, pensando em trajetória, eu fico pensando também na minha trajetória, né, de 20 anos atrás, lá, começando e tendo consciência do que era o teatro, já muito de cara, né, que eu acho que também o Arena tem esse propósito de mostrar para a gente, de fato, o que é, né, o mercado de trabalho, de como que a gente se coloca. Então, eu fico, né, eu queria muito pontuar isso, assim, em relação à trajetória mesmo, da gente ficar pensando na nossa trajetória. E aí, eu queria começar para a gente poder pensar, assim, da gente distinguir a diferença entre a gente ser artista e ser uma artista produtora e seus desdobramentos na gestão da própria carreira. Quando a gente começa, né, e eu acho que vocês estão começando muito bem, a gente sempre começa de um estudo, né, a gente começa estudando alguma coisa, e vocês começaram de uma residência, inclusive muito, muito potente, né, com profissionais maravilhosos. Então, a gente começa de um ponto e a gente precisa, né, ir mantendo ali as outras frentes de trabalho que a gente tem. E eu pesquisei todas vocês, né, que tinham rede social, eu entrei no perfil de todas vocês no Instagram, e eu vi que todas fazem outras coisas. E que bom que vocês fazem, né? Eu defendo muito isso, tá? Que a gente vai adquirindo e vai construindo habilidades aí, ao longo da vida. E a gente não tem que ir deixando elas. Eu acredito muito na soma, no que a gente vai somando, porque tudo contribui muito para que a gente se torne o artista que a gente é. E o artista que a gente ele engloba tudo da nossa vida, né? Porque a gente não consegue separar vida, carreira e vida, sabe? Nem sempre, ou quase nunca. Então, eu acho muito importante que a gente pense nas frentes de trabalho que a gente tem e que a gente honre todas elas, tá? A gente acha que não faz muito sentido. Em algum momento da vida a gente fala, poxa vida, eu tô aqui, eu queria só cantar, sabe? Eu não queria estar aqui nesse trabalho que eu tô, ele não tá fazendo muito sentido para mim, mas vai ter um momento, outro momento, que não é esse que você tá ali, né, pensando a respeito disso, que esse trabalho vai fazer sentido, por incrível que pareça, e é sutil, muito sutil. Então, a primeira coisa que eu queria realmente falar isso para vocês, assim, honre todas as funções que vocês exercem na vida. Não esconda, sabe? Eu sou cantora, mas eu trabalho, sei lá, num lugar X. Não esconde o lugar X que você trabalha, não, sabe? Fala que você trabalha naquele lugar também, e que você é cantora, e repita isso para você várias vezes, porque eu acho que é isso que vai fazendo também com que a gente comece a acreditar nas potencialidades que a gente tem. E aí, eu queria também falar um pouco, assim, sobre gestão, né? Gestão é estratégia, é tomar decisões, né? Assim, em linhas gerais. Então, quando a gente começa a ter a gente começa a se empoderar, né? Ter uma noção da nossa própria autogestão de carreira, a gente vai tendo força, vai tendo segurança para tomar as decisões, para fazer as estratégias que a gente quer fazer do nosso trabalho. E aí vai ter momentos da vida que você vai ser mais cantora, vai ter momentos que você vai ser menos cantora, e isso não é um problema, porque você está tomando decisões, você está criando estratégias para você,
E aí a gente vai desenvolver um pouco mais. Isso que eu estou falando aqui, à medida que a gente for caminhando, e vocês vão entender por que eu estou falando disso, de estratégia, tá? Vamos aqui para o próximo. Ah, não. Mentira. Eu ainda quero falar mais uma coisinha que está aqui nesse slide. A gente tem, vamos pensar numa tríade, né? A gente tem o artista, a gente tem um produtor executivo, e esses artistas grandiosos ainda tem empresário, né? Que o empresário ele é diferente do produtor, tá? Neste momento, eu não vou entrar no detalhe assim do empresário. Eu acho que ele é um próximo passo, tá? Mas eu quero falar do produtor. Então, eu quero falar do artista e eu quero falar do produtor. Quando a gente está, né, trabalhando, a gente quer muito ter um produtor. A gente não quer produzir, né? Eu quero ter um produtor, quero ter uma produtora, eu quero alguém que vai pegar todas as minhas coisas e vai mandar meu material pro programador, vai escrever num edital. Eu só quero uma pessoa, assim, para poder me produzir. Ok, a gente pode ter essa pessoa, desde que a gente tenha dinheiro para poder pagar um produtor, pagar um salário. E a gente não consegue fazer isso, né? Não é a realidade de quase nenhum artista brasileiro. Vocês há de concordar comigo. Então, por isso que eu acho e defendo que a gente precisa ter noção de produção. Porque quando a gente tem noção de produção, a gente vai entendendo um pouco mais do nosso trabalho e, em algum momento, esse produtor ele vai aparecer. Porque esses profissionais, eles também começam a aparecer na trajetória, na nossa carreira, quando a gente já está tendo mais visibilidade, né? É muito difícil uma pessoa começar lá do começo, né, com você, pegar na sua mão e falar assim, vamos junto. Se aparecer uma pessoa e fizer isso com você agora, cara, pega na mão dessa pessoa e vai mesmo, tá? Porque é muito raro, isso é muito raro de acontecer. E quando acontece, é maravilhoso. São aquelas parcerias que a gente fala, poxa vida, que bom que isso rolou. Mas não é uma coisa que acontece sempre. Então, eu acho importante a gente ter a noção, porque quando essas pessoas aparecem, a gente tem noção do que é de fato o trabalho delas, de alguma forma, e a gente, inclusive, pode cobrar, né? A gente não vai ficar na mão dessas pessoas, porque acontece muito que a gente entrega a nossa carreira na mão de pessoas, e essas pessoas fazem o que quer com elas, e a gente se frustra lá na frente, a gente se cobra, a gente fica triste, porque, por que eu deixei a pessoa fazer isso comigo? Porque eu também não tinha noção, né? Eu não estava entendendo ali o que a pessoa estava fazendo de alguma forma. E isso tudo que eu estou dizendo, não é que você tem que saber fazer produção. Você não tem que saber fazer uma planilha. Não, mas você precisa ter noção de como que essas coisas se dão. E aí, eu vou aqui passar para o próximo, que aí a gente vai partir de... eu quero falar de umas coisas aqui que eu acho muito interessante, de como que são ferramentas que vão potencializando a gente no decorrer aqui da nossa trajetória. Primeira coisa que eu quero falar é de processo criativo. Todo artista tem processo criativo. Isso é muito da natureza do artista. E, gente, eu acho isso tão bonito, o artista tem um processo criativo. Como que é o processo de cada um? Ninguém sabe. É muito do artista isso, né? Porque as loucuras, as ideias vai vir ali na hora que você está no processo do seu trabalho, seja ele qual for. E aí, no processo criativo, a gente precisa também começar a construir um repertório pessoal de referências artísticas e, no caso de vocês, musicais, né? Para que esse processo venha. E aí, eu já coloquei aqui o Emicida com o documentário Amarelo, que eu amo esse documentário dele, porque e eu quis trazer ele para vocês, né? Quem não viu, veja. Eu acho que é uma inspiração esse documentário. Ele tem 2 pontos que eu acho muito legal. Primeiro, é a perspectiva histórica que o Emicida coloca nesse documentário. Ele apresenta para a gente representantes da cultura negra, da história do Brasil, de uma forma que você sai assim falando, meu Deus, eu preciso pesquisar sobre essa pessoa. Eu, por exemplo, estava assisti quando lançou,
vi o show e assisti de novo para preparar a nossa aula. E para mim foi como se eu estivesse vendo duas coisas diferentes, né? Depois de ter, inclusive, visto o show. E aí ele falou da Lélia Gonzalez, eu nem lembrava que ele falava dela quando eu vi da outra vez, e eu falei, gente, tá tendo uma exposição dela, eu preciso ir lá ver. Então, assim, olha como que isso já foi um trampolim, né? Porque você vê uma coisa, aí você vai, busca outra, e isso vai alimentando ali o seu processo criativo. E aí uma outra coisa que o Emicida fala nesse documentário, que eu também acho muito legal enquanto processo criativo, é que ele, enquanto ele estava gestando o disco amarelo, ele também estava gestando uma horta. Gente, olha que analogia maravilhosa essa do Emicida, né? E aí, ele foi... Ai, peraí, eu acho que eu pulei um. Não, é isso mesmo. Ele foi gestar essa horta dele para que ele pudesse respeitar o tempo, sabe? O tempo do processo mesmo, para que ele também não acelerasse o processo criativo dele. Olha que sacada, assim, você vai para uma coisa que não é nada óbvia, né? Você vai fazer uma horta para poder gestar um disco. Olha que coisa linda, né? E aí ele fala sobre plantar, sobre regar e sobre colher. E eu acho isso, assim, de uma beleza, porque na vida da gente, isso, a gente planta, a gente rega e a gente colhe. E a gente colhe, viu? E isso que é o mais legal, assim. Só que a gente precisa ter paciência para que isso aconteça. E a gente está vivendo num mundo muito, muito acelerado também, né? Então, às vezes é importante a gente voltar um pouco, sabe? Para esses processos mesmos, né? Que a natureza, por exemplo, nos dá, né? O tempo todo e a gente vai deixando passar. E aí, uma outra coisa sobre o processo criativo também, que eu queria também falar aqui com vocês, é da importância da gente registrar os processos criativos. E registrar mesmo. Cada um também, cada artista, vai saber como registrar o seu processo. O que é, para ele, esse registro, né? Tem gente que está compondo uma música e aí vai fazer os rascunhos daquela música, e aí vão ser muitos papéis. Tem gente que vai estar, não sei, escrevendo um livro, mas ao mesmo tempo que está escrevendo um livro, está pintando um quadro, sabe, a respeito daquele livro, e aquilo ali também vai ser o material. E por que eu estou falando isso, da importância de registrar os processos criativos? Seja como for esse registro. Porque existe uma ciência que estuda a gênese da obra de arte, a origem de uma obra de arte. Olha que bonito. A gente acha que não tem cientista interessado em estudar o que a gente cria ali enquanto nosso processo criativo, mas tem. Tem gente que estuda e eles eles são chamados de críticos genéticos. E a ciência é a crítica genética. Então, esses críticos genéticos, ele vai estudar o processo de uma obra de arte a partir dos materiais que você usou no seu processo criativo. Então, se você está compondo uma música e está fazendo desenhos, né? Estou desenhando ali, vai guardando isso. Um dia uma pessoa pode simplesmente falar, cara, como é que você chegou nessa música? Você tem material disso, do seu processo criativo, de como que você chegou nessa música? Você, tenho. E a pessoa pega aquele material e ela vai estudar aquilo através do olhar dela, né? Ela vai fazer a pesquisa dela em cima do seu material, que aí já é um outro olhar, não é o seu olhar, é um segundo olhar. E enfim, depois disso, inclusive, pode virar um processo, pode ser publicado, né? O Grupo Galpão, eles têm vários diários, né, publicados, de processos criativos, né, de processos das peças, e isso é um trabalho de crítica genética. Então, assim, existem são vários, mas eu quis só pontuar isso daqui para vocês, da importância que é da gente registrar, da gente, inclusive, não descartar, até às vezes um papelzinho de bala, assim, sei lá, você escreveu ali, lembrou de um verso de uma música, está fazendo uma composição, às vezes a gente descarta, né, porque a gente está muito na era tecnológica, tudo é o aparelho, é o registro do vídeo, e que essas coisas, esses materiais primários, né, palpáveis, às vezes a gente vai deixando eles de lado, mas eles são fundamentais, assim, para que pessoas possam estudar isso depois. Então, não descartem nada, tá?
E aí eu queria também chegar num outro ponto aqui, da gente poder também ter um pouco esse olhar curatorial, né? Eu estou falando aqui do processo criativo, comecei a falar, né, sobre essa autogestão. Parece que nada está fazendo, pode parecer que as coisas não estão fazendo muito sentido, mas elas vão fazer, tá? O que é esse olhar curatorial, né? É você criar um olhar artístico e interdisciplinar, entendeu? Sobre todas as coisas que a gente vai consumindo aí ao longo do tempo, para que isso também nos alimente criativamente. E aí, quando eu falo desse olhar curatorial e interdisciplinar, eu estou falando da gente poder acessar, consumir, né, exposições, cinema. Eu sou muito consumidora da arte brasileira. Então, assim, eu sou uma péssima referência para falar comigo, você viu o filme que está no Oscar? Não sei. Assim, eu tenho muita dificuldade com filme, com cinema estrangeiro, porque eu acho que a gente produz tanta coisa legal aqui no Brasil, assim, e eu sou tão curiosa, eu quero saber tanto quem que está fazendo o quê, que eu acabo consumindo muito filme brasileiro e séries brasileiras, documentários brasileiros também. Então, os livros, a gente tem muito livro, né? Tem muito livro aí para poder nos alimentar, literatura brasileira, não ficção, ficção, assuntos diversos, teatro, gente, as artes cênicas, teatro, dança, circo, ainda mais BH, né? BH, assim, meu Deus, aqui não para, aqui é muita coisa acontecendo. Os podcasts também, eu acho que tem muito podcast legal, mas muito mesmo. E um, assim, que eu amo, que toda vez que eu escuto uma entrevista, eu falo, gente, eu não conhecia essa pessoa. É o Mano a Mano. O Mano Brown, ele tem, assim, uma facilidade de comunicar com aquelas pessoas que estão ali, e ele traz pessoas tão fora do óbvio, e isso é tão legal, assim, porque a gente vai conhecendo, né, essas figuras, essas pessoas. Então, eu adoro consumir podcast. Inclusive, hoje, apareceu um podcast para mim que eu nunca nem tinha visto, um podcast que chama Desenrola, eu acho, mas eu achei muito propício que apareceu, porque eu ainda não ouvi, porque não deu tempo. Mas, como a gente está falando disso o tempo todo, né, eu estou o quê? Há 2 semanas consumindo, né, material aqui para a gente, o Instagram não é bobo, né? Aí ela vai falar disso depois, ele está aí mandando para a gente informações. E aí apareceu um podcast hoje que fala que as mulheres, o mercado da música, eu não vou lembrar o título, mas o mercado da música está sendo revolucionado pelas mulheres, uma coisa assim. E aí depois eu até compartilho aqui depois, mais ao final, eu mando o link do podcast. Mas eu achei, assim, maravilhoso. Eu falei, gente, eu ainda nem vi esse podcast, mas eu já tô achando ótimo, e é só com gente que eu não conheço. Então, isso vai alimentando o meu olhar curatorial. Manifestações culturais, religiosas, né? Nossa, não preciso nem de dizer o tanto que é importante a gente estar consumindo. Os saberes ancestrais, a gastronomia, tem tanta coisa legal, assim, em relação à comida mesmo, né? A comida, ela é sensorial, ela é afetiva, ela traz memória, e eu acho que a gente, enquanto artista, a gente cria muito, né, em cima desses pontos, dessas linguagens. E a moda? A moda também é importante, porque nós somos artistas e as pessoas estão nos vendo, né? Então, a gente também precisa entender, assim, qual é o figurino, sabe, que eu vou colocar aqui, o que eu quero comunicar com isso que eu tô, com esse figurino que eu tô me apresentando. E aí, tem um livro que a gente também colocou no material, que chama A Era da Curadoria, O que Importa é Saber o que Importa, que é um bate-papo entre o Mário Sérgio Cortella e o Gilberto de Menstein, e que eu acho muito bom também, porque eles falam, eu vou ler aqui só a sinopse do livro, porque eles vão falar melhor do que eu. O acesso cada vez maior à tecnologia permite hoje que informações de toda sorte cheguem até nós nos dias mais diferentes, das mais diferentes formas.
No momento em que todos podemos ser, ao mesmo tempo, leitores e autores, surge a necessidade de saber selecionar no meio do caos aquilo que de fato tem relevância e credibilidade. Afinal, a gente vai prestar atenção em quê? O que realmente importa? E aí, eles debatem nesse livro a ideia de curadoria do conhecimento. A gente faz curadoria o tempo inteiro da nossa vida. No Instagram, você faz uma curadoria das fotos que você quer colocar no seu perfil. Possivelmente, vocês fizeram curadoria do que vocês iam assistir ontem na virada cultural, né? Porque a gente tinha mais de 300 coisas acontecendo, 300 programações. Então, você faz uma curadoria. Você faz uma curadoria do material que você vai mandar para um programador, entendeu? Você não vai mandar todas as fotos que você tem, você vai ter que mandar algumas. E você vai fazer uma curadoria. O supermercado, ele faz uma curadoria do que você vai querer consumir do supermercado. Então, assim, já tô tirando aqui do nosso âmbito para falar de outro. O supermercado, ele faz uma curadoria também. Olha, ele te apresenta ali aquele produto ali na prateleira e você fala, eu quero esse produto, mas será que você queria mesmo? Porque tá todo mundo o tempo todo fazendo uma curadoria. E se a gente está o tempo todo fazendo curadoria, se a gente está fazendo escolhas, se a gente está tomando decisões, como que a gente não vai aplicar isso no nosso trabalho? Não faz sentido, né? Então, esse livro dos dois, ele mudou muito o meu olhar, assim, até do que eu penso quando eu quero produzir um trabalho, ou até aqui, né, do que eu ia falar para vocês, eu tive que fazer uma curadoria, não dava para falar tudo, então eu também tive que fazer aqui um recorte, e aí, quem não quiser ler o livro, eu sempre acho que ler o livro é melhor, mas também tem, no material que a gente vai disponibilizar para vocês, tem um vídeo no YouTube do Cortella falando sobre o mesmo assunto no Café Filosófico, que é outro canal maravilhoso, que aí já fica como dica também para a vida, que é o Café Filosófico. E aí, eles falaram sobre a curadoria do conhecimento. E quando falo em conhecimento, eu não posso deixar de passar e não citar o Paulo Freire, maravilhoso, entendeu? Assim, que tem uma frase dele também que eu carrego para a vida, assim, cara, quando tá tudo meio ruim, assim, eu falo, cara, deixa eu dar uma lidinha aqui no Paulo Freire que vai me ajudar. Que é essa frase dele que é muito linda, que a educação não transforma o mundo, educação, ela muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E por que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente adquire conhecimento, a gente só ganha. A gente não perde nada. A gente vai adquirindo, e parece que vai fazendo um download, assim, né, na cabeça da gente, e eu não sei, assim, vocês, mas toda vez que eu estou estudando alguma coisa, ou eu estou conhecendo alguém novo, né, eu fico tão maravilhada, é como se eu tivesse o olhar da criança, que estou vendo aquilo pela primeira vez, assim, e eu acho que é isso que vai fazendo com que a gente também possa transformar o mundo, porque a gente vai adquirindo esse conhecimento, a gente vai tendo essa força mesmo de tomar as decisões daquilo que a gente quer, porque a gente conhece, porque a gente sabe, porque a gente tem noção, porque a gente não está desavisado. Então, isso tudo, porque a gente vai chegar aí, porque que eu estou falando que a gente é um pouco produtora de si mesma, tá? E aí aqui eu vou falar um pouquinho das referências, né? A gente tem essa busca externa, que aí na área do marketing, eles têm um nome que chama benchmarking. E aí, o que é essa busca externa de referência? Quando você cria, né, uma lista de referências em termos de musicalidade, figurino, comunicação de artistas diversos, que não precisa ser só do seu gênero musical. E aí é muito interessante que você liste os artistas que são do mesmo nicho que o seu, entendeu? Ou que toquem nos mesmos eventos que você, ou que toquem em lugares que você também um dia quer tocar.
né? Por que não? A gente tem que ter ambição, né? Porque a ambição também é foco. A gente fica, às vezes tem um pouco de medo, né? Ai, mas nossa, eu tô sendo ambiciosa, será? Não, gente, vamos ser sim, porque a ambição é foco e dá foco pra gente, e a gente também vai ali tentando o que a gente quer, no tempo que tem que ser, né? No tempo de gestar as coisas, sem ansiedade. E aí, tem alguns tópicos aqui dessa busca externa, né, que a gente pode pensar, né, para poder fazer essa análise em relação a esses artistas que você tem como referência, que é observar qual que é a comunicação que esse artista faz ou que ele tem, né, nas redes dele, qual que é a identidade visual, porque todo mundo vai ter que ter uma identidade visual em algum momento. Quando você vai se apresentar em algum lugar, você tem que criar alguma identidade visual para você ali, né, daquele material de divulgação, e que a gente vai falar também disso, né, eu imagino, no segundo bloco, listar os lugares em que esses artistas se apresentam, né, onde que esse artista está apresentando, porque, né, eu acho que esse artista tem muito a ver comigo, é nesse lugar aqui, então quer dizer que essa casa de espetáculos ou esse espaço cultural tá mais ou menos aqui alinhado com o gênero musical desse artista. E a gente vai falar um pouquinho disso também mais para frente, sobre essa linha curatorial dos espaços. E aí, eu acho que a gente também pode apontar, anotar para a gente, isso é um trabalho pessoal mesmo, tá? O que desse artista é um ponto forte e um ponto fraco para você? A gente que vai saber, né? Não é ninguém que vai nos dizer qual que é o ponto fraco e forte daquele artista. A gente sabe. E aí, tem uma coisa aqui que é talvez é o que eu acho uma das coisas mais importantes. Quando houver crédito dos profissionais que trabalham com algum desses artistas que você tem como referência, é muito importante que você anote quem são essas pessoas, porque você pode vir a precisar delas. Por isso que eu falei que eu adoro ver filme nacional, eu adoro ouvir podcast, e eu quero saber todas as pessoas que estão nos bastidores, porque, sei lá, em algum momento eu posso cruzar com essas pessoas, né? Ou por acaso, ou porque eu também procurei cruzar com elas. E ali, né? Cara, você tá vendo ali, olha, é essa pessoa aqui que produz essa artista, porque esses profissionais, como eles estão muito nos bastidores, a gente não vê, né, o tempo todo quem são essas pessoas. Então, você anota ali e fala, olha, essa pessoa aqui que produz esse artista, ok. Vai fazendo ali, né, no seu caderninho, ou aí no seu bloco de notas do celular, vai anotando quem são essas pessoas, porque uma hora elas podem cruzar o seu caminho. E aí é bom a gente estar atento. E aí, eu quero falar aqui também dessas referências dessa busca interna. Quando você está apresentando, né, fazendo um trabalho seu, independente de onde se é num bar, ou se é num teatro, ou se é num palco aberto, é importante você observar quem são essas pessoas que vão nas suas apresentações, né? Qual que é o perfil do seu público? Eu acho muito engraçado, porque eu sou programadora e produtora no Sesc Palladium, e eu vou falar disso um pouquinho também mais para frente. E às vezes eu estou lá, né, fechando a programação, e a gente pergunta, né, a gente tem um formulário que você pergunta para o produtor, né, artista, para o produtor artista, qual é o seu público-alvo? Todos. Todos? Todos é o que a gente quer que seja, né, gente? Mas a gente tem um público, a gente tem um perfil de público, entendeu? Assim, você tem mais ou menos um perfil ali, isso não é um problema de ser dito. Qual que é o seu perfil? O meu perfil é um público de 20 a 30 anos, que gosta do gênero musical que eu apresento, enfim, você tem um perfil. Por isso que a gente tem que estudar qual que é o perfil do público que vai no nosso show.
É claro que esse perfil pode variar, óbvio, mas a gente sabe qual que é o perfil, qual que é a porcentagem maior do perfil do nosso, do público, né, que nos assiste. E aí uma outra forma também aqui de você saber um pouco quem são essas pessoas pelas redes sociais, por exemplo, porque uma coisa é você estar nas suas apresentações, aí você está entendendo ali quem que é o perfil do seu público. Às vezes você está apresentando, você não vai conseguir ver, né, gente? Claro, porque a gente também, quando está apresentando, está preocupado com o nosso trabalho, com a nossa expressividade. Pô, mas coloca um colega seu lá, sabe, para estar lá com você, fulano, dá uma observada aí qual que é o perfil do público que está aqui hoje, se é mais jovem, se é mais velho, se é um público mais feminino, se é um público mais masculino. A gente também pode pedir esses auxílios, tá? Para pessoas que estão ali trabalhando com a gente, porque é um trabalho de observação, no final das contas. E aí, quando você está na sua rede social e as pessoas começam a te seguir, é legal também a gente entrar no perfil das pessoas que seguem a gente, para a gente entender também quais são os gostos dessas pessoas, né? Ela me segue, mas ela segue, o que mais ela segue além de mim? Né? Olha, ela também segue. Essa artista aqui que eu acho que ela é uma artista referência para mim. Olha que interessante, né? As coisas começam a convergir para o mesmo lugar. E aí, uma outra coisa também que é muito bom é a gente observar os artistas que aparecem como relacionados a você nas plataformas de distribuição musical. Eu, como não sou artista da música, né? Eu não sei como é quando você entra numa plataforma e como aquilo aparece para você. Mas eu que sou consumidora do Spotify, por exemplo, o Spotify me dá ali tudo que está relacionado ao que eu escuto, né? O Instagram faz isso, assim, lindamente, perfeitamente, ao ponto de colocar a gente numa bolha. Então, é interessante a gente também observar, né? O que vai aparecer relacionado a gente, relacionado ao nosso trabalho, para a gente também entender o que a gente está comunicando ou está relacionando ali nas redes, porque também a gente não tem noção, né, a gente não tem noção nenhuma, né, do que acontece no mundo da internet. Então, essas referências, essa busca interna, eu acho que ela também é bem importante. A externa e a interna. Mari, e aí, posso fazer um adendo? Pode, por favor, Ayala. Entrando aí no meio, é porque essa parte vem muito para a minha parte também, né? Mas tem tudo a ver com essa questão toda de referências culturais diversas e que a gente busca fora e que a gente também repara no próprio consumo da nossa obra. E aí eu queria só dar uma dica do seguinte, por exemplo, essa questão que a Mari falou de, tem um amigo que repara nas minhas apresentações, que eu sempre coloco ele para reparar, quem está entrando e tudo mais. Gente, isso faz muita diferença, parece uma bobeira, mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No Samba da Calixto, eu trabalho muito com a Aline Calixto, a cantora. No Samba da Calixto, que ela faz mensalmente, o técnico de som, após as apresentações, após o samba, sempre à noite, ele costuma, ou no fim da noite, assim, no fim do show, ou pelo grupo, com a banda e tudo, contar um pouquinho do que foi a percepção dele de público. Até quais músicas o público ficou mais empolgado, o público daquele dia. Ele percebe, ele fala assim, gente, o samba de hoje teve um perfil de muita gente que eu não via por aqui, porque tem aqueles que sempre estão lá. Então, sempre tem alguém que pode ser da sua equipe, pode ser seu amigo, que possa te dar uma luz sobre isso. E isso vai ser muito importante para depois, quando chega lá, quero fazer um show no Sesc, vou lá procurar a Mari, na hora de cadastrar aquilo que ela falou. Você coloca, meu público é todo mundo. Não, você pode falar assim, por exemplo, lá no samba, 30 mais, eu já sei disso. Tem mais mulher que homem. Geralmente a maior parte está acima dos 40, mas 30 mais. Então, assim, aquilo você vai percebendo só das apresentações, conforme vocês forem apresentando. Essa questão do entrar nos perfis das pessoas que te seguem é stalkear mesmo, gente. Tomara que as pessoas... Eu adoro pessoas que têm perfil aberto e odeio as que têm perfil fechado, porque elas me dificultam stalkear. Stalkear mesmo, assim... uma pessoa que está engajando muito no seu conteúdo e não é sua conhecida,
Entra lá, dá uma olhada. Isso tudo é insumo para depois você criar estratégias. E essa coisa do observar os artistas que aparecem relacionados, para vocês, pode ser que tenha cantor aqui que ainda não tenha música gravada, distribuída, não tenha seu perfil no Spotify ainda. Uhum. E aí, se não tiver, o que você faz? Começa buscando pelas suas próprias referências, assim, quais outros cantores, artistas estão no mesmo mood que eu, assim, se parecem um pouco, ou eu me inspiro neles, ou eles seriam algumas referências para as obras que eu faço. Geralmente, quem curte aquilo ali pode ser que curta a minha música. Aí você entra no perfil deles, nas plataformas, e olha, porque sempre embaixo, no Spotify principalmente, tem lá artistas relacionados, tipo para você ouvir também. E aí faz uma anotação daquilo, guarda, porque até quando você for lançar essa sua primeira vez no Spotify, nas plataformas de distribuição de áudio, você também vai ter que falar sobre artistas relacionados, sobre seu mood. Eles vão te pedir dicas de outras playlists, que tipo de playlist você acha que sua música entraria. Então, isso tudo faz parte das referências que você tem que ter na sua própria obra. Desculpe a interrupção. Não, foi maravilhoso, porque, e aí, isso tudo linka com o que eu estava falando da gente registrar também os processos criativos, né? Porque isso também é processo criativo. É você estar lá anotando aquilo sobre alguém, e aí passa um tempo, você volta naquele material. É tão bom a gente voltar em materiais que a gente fez há anos atrás, e aí você fala, gente, olha, era essa pessoa que era a minha referência naquele momento, que engraçado, agora é outra. Porque a gente também, porque somos mutáveis, né? E que bom que somos. E isso acontece também, né? Tem vários artistas que lançam um disco, aí ele lança o segundo, aí vem os fãs e falam, nossa, mas não tem nada a ver com o primeiro, mas, gente, que bom que não tem. Né, porque ele também está buscando outras motivações para o seu processo criativo. Às vezes aquilo que ele estava fazendo lá no primeiro disco não faz mais sentido agora para a vida dele. Então, tudo é tudo está tudo junto. Obrigada, viu, Ayala? E aí, aí agora a gente chega aqui nas estratégias, né, de como que eu acho que é interessante a gente aplicar essas estratégias na nossa vida prática, enquanto artista produtora. Primeira coisa que eu acho que a gente deve fazer, e isso é sempre, o stalkear é um bom verbo, porque a gente stalkeia todo mundo quando a gente está querendo saber alguma informação, né? Então, vamos usar isso também para o nosso trabalho, tá? Né, como eu falei para vocês, eu programo e produzo no Sesc Palladium. Eu estou lá há 3 anos, e lá no Sesc, a gente tem algumas divisões desses programadores, não são por linguagem, são por espaço. Então, de uma certa forma, a gente tem que saber várias linguagens para a gente poder programar. Então, eu sempre programei o Grande Teatro, que é o Teatro de 1000 Lugares. E lá eu programo artes cênicas, que é teatro, dança e circo, música e literatura. Eu programo essas 3 linguagens. Então, pensa bem, se eu não criar estratégias para poder me alimentar, para eu poder fazer minha própria curadoria artística, para eu poder ver coisas variadas, como que eu vou programar esse tanto de artista de linguagens diferentes? É uma loucura? Mas eu gosto. Eu gosto de... às vezes eu falo sobre as 3 linguagens em um dia, assim, com três pessoas diferentes. Eu estou falando sobre literatura, desliguei o telefone, estou falando com a pessoa da música, desliguei o telefone, estou falando com o pessoal do teatro, e acaba que com cada um também ali eu tenho que descobrir um pouquinho como conversar com cada um deles, porque também cada universo tem a sua particularidade. E aí, a gente tem algumas formas, né? Assim, eu não tenho só como ficar esperando chegar e-mails para mim com as propostas das pessoas.
chega bastante, eu acho que 70% do que a gente faz hoje é o que vem, né? São e-mails que chegam e a gente vai analisando esse material, e que bom, falaremos disso também um pouquinho mais para frente. Mas eu também preciso fazer aí uma pesquisa, entender o que está acontecendo. E aí eu tenho que compreender o panorama cultural e artístico do momento. O que está acontecendo, gente? E não é só o que está acontecendo em BH, não. Eu preciso entender o que está acontecendo nas grandes capitais. Salvador, Recife, Brasília, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Dá para eu estar nesses lugares? Não. Não dá. E aí, a internet, ela ajuda a gente de uma forma maravilhosa, porque semanalmente eu faço um trabalho que é entrar em várias casas de espetáculos, e isso eu estou fazendo para tudo, para música, para literatura, para teatro, e eu vejo o que está acontecendo nesses lugares, o que está na programação. Olha, no Rio de Janeiro está tendo essas e essas peças, em São Paulo está tendo esses shows. Olha, mas esse show não veio ainda para BH. Ai, gente, mas esse artista aqui ele tá rodando tanto aqui nessa capital e a gente ainda não recebeu ele aqui. Então, isso é uma forma, isso são estratégias que eu tenho para eu poder também trazer alguma novidade para a programação do SESC. E isso vale também para a gente quando a gente é o artista, né? A gente também tem que compreender o panorama. O que está acontecendo no momento, né? Em BH está acontecendo muita coisa, né? Em vários espaços. Tem espaço que tem região que só acontece exposições, exposição interativa. Agora está acontecendo vários shows. O Tranquilo, por exemplo, né? Que é um bom exemplo até. Toda terça-feira tem o Tranquilo e eles lançam artistas pequenos, né, que estão ali ainda começando, eles dão esse espaço. Então, tem que estar frequentando, tem que estar lá, tem que ver e sentir qual que é o público, o que está acontecendo. E aí, com isso, quando a gente frequenta os espaços, a gente começa a ter uma noção de qual que é a linha curatorial daquele espaço. Naquele momento, porque elas mudam também, né? Então, às vezes, naquele momento, o que está acontecendo naquele espaço cultural? Eles estão curando o quê? O que eles estão colocando na programação deles? Gente, então, acho que aqui tem espaço para o meu trabalho. Eu vou procurar saber aqui quem que é o produtor, porque eu estou aqui, né? Eu já estou aqui. E aí, assim, vou pegar o SESC como exemplo, porque, né, é o meu material de trabalho. A gente tem o Grande Teatro, que é o que eu programo, de 1.000 lugares. Então, eu tenho que colocar eventos culturais numa perspectiva ali, numa expectativa de que eu tenha pelo menos 800 pessoas no teatro. Não é um trabalho fácil, é bem difícil, inclusive. A gente tem o teatro de bolso, que é o teatro pequeno, que cabem 80 pessoas, mais especificamente 79. Eu sempre arredondo para 80, meu sonho era ter uma poltrona a mais, mas são 79. E o teatro de bolso, ele tem algumas particularidades. Então, assim, o que a gente tem lá hoje? A gente tem um projeto que a gente realmente contrata, né? Eu vou falar também, daqui a pouquinho eu vou dar mais informações a respeito disso. Mas a gente tem um projeto que a gente contrata que chama Salve as Compositoras, ou Salve o Compositor, que é um projeto que a gente contrata compositoras para poder fazer um show mostrando as suas composições. Se vocês não conhecem esse projeto, é importante conhecer esse projeto. E no show de vocês, eu observei que tem 3 de vocês que compõem, né, que apresentaram as suas próprias composições. Então, a gente tem esse projeto lá. E aí a gente vai chegar nesse momento que eu vou falar, né, como que vocês mandam o material para esse projeto. A gente tem uma outra possibilidade, que aí é para qualquer uma, que vou falar em linhas gerais, mais populares, alugar o teatro, mas a gente usa a linguagem correta, é uma pauta de cessão onerosa. Eu já vou colocar a linguagem correta, porque vocês vão lidar com elas depois, tá? E é importante a gente também ir aí se habituando com a linguagem. Que é a pauta de cessão onerosa. Você vai entrar em contato com a gente, vai mandar o seu material,
a gente vai, né, analisar, vai ver possibilidades, se tem data, se não tem, te oferecer essas datas, você vai analisar se você tem condições, olha, dá para eu fazer. O valor da pauta do teatro de bolso custa R$250 a taxa mínima, ou 11% prevalecendo o maior valor. Mas, normalmente, fica na taxa mínima, porque, né, você fazendo ali uma conta, se você coloca um ingresso muito caro, e se você não tem um público para pagar o valor desse ingresso, você talvez não vai ter a arrecadação que você acha que você vai ter para que você pague todos os cursos, inclusive a própria pauta. Só que aí, eu fico também pensando que, eu falei para vocês, que todo mundo tem várias frentes de trabalho, né? E qual é a estratégia? Quando a gente não abandona as frentes de trabalho que a gente tem, e que são o nosso ganha-pão, né, que é o que faz a gente pagar os nossos boletos, porque não é o nosso trabalho artístico que faz a gente pagar as nossas contas ainda, infelizmente, mas eu acho que todo mundo caminha para chegar nesse lugar, a gente não pode perder a esperança, a gente tem que pensar sempre que é um investimento, porque às vezes a gente precisa começar com a gente investindo na gente, né? O que eu estou escolhendo como investimento? Então eu mandei meu material, mas não me contrataram. E não a gente vai receber aos montes, tá, gente? A gente já nasce tendo não. A gente já escolhe, escolhi aqui ser artista, beleza, o não vem junto. Ele está acoplado. A gente está na batalha para conseguir o sim. E, às vezes, o sim é a gente que dá para a gente mesma. Então, assim, vou alugar esse teatro, vou pegar essa pauta, vou fazer aqui umas contas do que eu preciso gastar, né? De uma forma que também eu não entre aí num arrombo orçamentário, mas talvez vai ser a oportunidade que eu tenho de filmar o meu show, né? De filmar o meu show com uma luz boa, de ter um material de foto, para que esse material me gere outros trabalhos depois, porque a gente precisa do nosso portfólio, do nosso press kit. Então, são estratégias que a gente vai fazendo ao longo aí da nossa trajetória, porque senão a gente também fica sempre esperando alguém nos escolher e pagar o nosso trabalho para que o nosso trabalho seja efetivado. E a gente sabe que não é isso que acontece. Quando isso começa a acontecer, a gente já investiu muito no nosso trabalho. E eu gosto de usar a palavra investimento mesmo, tá? Porque eu acho que a gente não desperdiça nada. A gente vai somando, porque a gente colhe isso em algum momento. E aí, eu quero falar também de como que é importante a gente reconhecer os principais editais de arte e cultura. A gente tem uma forma de mandar o nosso material para programadores de casas de espetáculos através de e-mail, que não é através de digital, e a gente tem a outra forma, que são os editais. Os editais, de uma certa forma, eles são democráticos, né? Porque ali se lança um edital e você submete o seu projeto. Mas os dois, tem pessoas que vão analisar o seu material. Os dois. Então, a finalidade, o material que você vai mandar é o mesmo. Aí você só vai fazer adaptações. E quando você começa a reconhecer esses editais, e aí a gente também, no material que a gente compartilhou com vocês, a gente colocou uns dois grupos para vocês entrarem no WhatsApp, que as pessoas... são pessoas maravilhosas, eu sempre fico pensando assim, gente, que bom que alguém teve essa ideia. São pessoas que vão ali mandando editais o dia inteiro, editais do Brasil todo, e assim, é de todas as linguagens. Chega uma hora que você fica bombardeado, você não sabe nem o que você escolhe ou acompanha. Mas eles sempre mandam lá separadinho, né, linguagem da música, linguagem da literatura, das artes cênicas, e você vai clicar naquilo que te interessa. E como que você vai conhecendo esses editais, né? Lendo, não tem outro jeito, não tem. Você vai ter que ler mesmo, como que é um edital. No começo, quando você lê um primeiro edital, você fala, meu Deus, isso daqui não serve para mim. É desesperador. Mas aí depois você lê um segundo, aí você lê um terceiro, aí você submete, aí você consegue ali com alguém escrever, mandar o edital, às vezes vai ficar tudo errado, você vai ser desclassificado na parte do documento, não tem problema. Não tem problema. Porque você só vai saber fazer fazendo. Não existe outro jeito de fazer isso. Então você tem que fazer. E é errando que a gente aprende. E aí, eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com produção,
Nossa, eu errava muito, né? Assim, lia bastante, marcava, tudo eu imprimia, marcava com marca-texto, tentava entender, mas que documento é esse que eles estão pedindo? Aí eu não sabia, eu perguntava a alguém mais experiente, perguntava mesmo. Eu sempre fui muito cara de pau, assim. Ah, mas o que é isso? Ah, não, isso consegue em tal lugar. Eu ia lá, procurava. E isso, gente, na época, o Google nem era assim, como é hoje, né? Assim, a gente nem tinha tanta coisa na internet. Hoje eu acho que a gente tem tanta coisa que a gente... Como tirar uma certidão negativa federal, que é uma coisa que eles sempre vão pedir, vocês vão lidar com isso. Nossa, não sei, pergunta ao Google. Ele sabe. Ele sabe, ele vai te mandar o passo a passo. Na minha época não tinha como saber, não. Assim, às vezes eu tinha que ir lá na Receita Federal para conseguir essa CLT, mas eu aprendi, e aprendi fazendo. Então, por isso que é importante a gente reconhecer esses editais, e entender se o nosso trabalho, se o trabalho que a gente tem, o material que a gente tem, ele também dá para a gente submeter nesse edital, porque às vezes não dá. E aí, se não dá, também passa e vai para o próximo, sem sofrer muito. E aí, a outra coisa também que eu acho muito importante é você pesquisar quais são os festivais de música que tem no Brasil. Tem um perfil que eu amo, olha que me ajuda muito, tá? E eu não sou cantora, eu sou a pessoa que contrato, que é o Mapa dos Festivais. Também está no nosso material. Eles fazem um mapeamento de festival que acontece no Brasil inteiro, interior, quais são os estilos daquele festival, quais são os recortes, qual é o perfil do público daquele festival. E aí você vai tendo uma noção, né? E aí você começa a seguir o festival. E aí você segue o festival, uma hora você vai descobrir quem que é o produtor daquele festival. Aí você começa a seguir o produtor do festival. E aí você começa a acompanhar, e chega uma hora que você consegue um e-mail daquela pessoa, gente. Porque você consegue, entendeu? Ou eles vão abrir um edital, não sei, né, qual que é o critério curatorial daquele festival. Mas a gente tem que estar atrás dessas pessoas o tempo todo, porque uma hora você... É tão bom, quando de repente a informação cai no seu colo, você fala, meu Deus, eu nem estava procurando isso, mas caiu aqui, aí, né, poxa, se caiu, eu vou atrás aqui, vou fazer do limão, né, uma limonada, é isso? Nem sei, gente, porque eu sou péssima para ficar falando essas coisas, eu não sei nem o que eu falo, eu troco tudo. Mas, aí aqui agora a gente vai entrar no que eu enfrento aqui, né? Eu e meus colegas no dia a dia lá do Sesc. O que acontece? Aí ela falou que tem pessoas que têm o perfil fechado, né, no Instagram. Não dá para ter. Eu mesma, até o primeiro semestre, tinha fechado meu perfil no Instagram também. Sei lá, eu tô com um filho pequeno, né? Meu filho tem 4 anos, eu fiquei um pouco preocupada, essas coisas, a gente vê tanta coisa. Fechei meu perfil. Falei, não tô fazendo nada, né, como artista, vou fechar meu perfil. E aí, eu voltei a fazer uma peça de teatro recentemente, e o perfil estava fechado, e aí veio uma pessoa, um profissional lá do Culturadoria, que também é outro perfil maravilhoso para seguir, quem não segue, siga. E ele falou, tô tentando marcar você lá para poder divulgar sua peça, seu perfil está fechado. Aí eu, meu Deus, como assim está fechado? Que louca! Fui lá na hora e abri o perfil, né? Então, não dá para a gente ter o perfil fechado se a gente está trabalhando com isso. E aí, o que acontece? E isso não acontece com gente pequena, não, tá? Eu estou falando, assim, de gente muito grande, artistas muito renomados, que chega a ser inacreditável. Quero pegar um orçamento desse artista no show dele. Aí, a primeira coisa que eu faço, eu primeiro procuro se o artista tem site. Né, normalmente esses artistas já têm site, lá tem o contato, né, o e-mail para pedir show, para pedir orçamento e tudo. O artista não tem site. Eu falo, poxa, não tem site, né? Então deixa eu ir lá no perfil do Instagram. Entro no perfil, gente, não tem contato nenhum na bio da pessoa. Mas é nada. Como que eu vou falar com essa pessoa, né? Com quem a representa? Eu não tenho nenhum contato dessa pessoa. Mas é zero contato. Aí eu gasto um tempo, mas assim, às vezes semanas, porque, né, precisamos pegar o orçamento daquela pessoa para conseguir um contato, pergunta para um, pergunta para outro, o outro não tenta. Gente, chega uma hora que você está exausto, que você fala assim, gente, mas custava botar pelo menos um e-mail na bio?
A bio é a primeira informação que você tem do artista. E aí, isso serve muito para a gente, entendeu? Assim, a gente tem que ter um contato na nossa bio, preferencialmente um e-mail. Às vezes você não quer colocar um telefone. Eu também não colocaria, né? Porque telefone, enfim, WhatsApp, as pessoas perdem um pouco a noção. Mas o e-mail, gente, é maravilhoso. O e-mail ali, você manda um e-mail, explica tudo por e-mail, o que você quer da pessoa, a pessoa te responde, você não cria ansiedade, ninguém não cria ansiedade porque visualizou o e-mail, você vai ali no tempo de cada um para poder estabelecer aquilo. Então, não deixem o perfil de vocês sem um contato. Isso é por vocês, assim, porque vocês acham que as pessoas não estão procurando vocês, elas estão, e elas querem um contato de vocês. Então, essa é a primeira coisa que eu quero, né, deixar muito claro. A gente até colocou aqui um símbolozinho para baixo, porque é muito ruim mesmo. E aí, aqui, eu coloquei também no slide o Roberson Domingues, ele que é o nosso programador responsável pelo projeto Salve as Compositoras. Como vocês também receberam esse material, lá também vai ter o e-mail deles, esse mesmo material aqui, né, para vocês copiarem. Podem mandar, eles já estão sabendo, eu já falei, né, eu já fiz aí um trabalho antes com os meus colegas, falando um pouco de vocês. E o Alexandre Vasconcelos é o programador que recebe propostas para pauta. E vocês também podem mandar o material de vocês para eles. Eu coloquei o meu e-mail do SESC também, apesar de eu programar o teatro grande, mas eu programo literatura, né, eu programo artes cênicas, então, e às vezes são projetos especiais, então é bom também, né, vocês terem o meu e-mail lá do SESC, enfim, se quiser mandar para eles, me colocando em cópia, acho ótimo, porque aí, né, a gente faz reuniões periódicas também, e aí eu vou falar, nossa, é isso, eu vi o trabalho dela, eu sei como é, então isso é bom, assim, podem me colocar em cópia também, não tem problema nenhum. E aí, a gente chega aqui no ponto, né, que vocês devem estar se perguntando, mas qual material, né, que a gente vai mandar para vocês? E a gente vai falar disso, que é você identificar, né, esse material, né, e foi o que eu falei aqui, pensar essas estratégias de como aplicar eles em editais ou envios dos programadores. E o que a gente vai precisar? O que a gente precisa sempre nesse meio? Uma mini bio. Eu acho que vocês fizeram isso também em algum momento na hora de escrever aqui o formulário. A gente pediu para vocês também já fazerem uma mini bio para usar isso já como um exercício. A mini bio é a gente falar da gente, as coisas principais que a gente quer que aquela pessoa saiba. E às vezes a gente adapta a nossa mini bio também para quem a gente está mandando, né? A gente muda, a gente coloca uma coisa que é mais importante para aquela pessoa saber, ou outra. As fotos com créditos, sempre com créditos, porque essas fotos são as fotos de divulgação. Uma vez que você manda esse material, eu vou ter esse material no meu e-mail, eu vou salvar esse material numa pasta, se você vier a entrar para a nossa programação, e eu não vou te pedir essas fotos novamente, porque eu já entendi que essas fotos são as fotos que eu posso usar para divulgar o seu trabalho. E aí, no máximo 6 fotos, assim, não manda 30. Tem produtor muito experiente também, que já me mandou 50 fotos. Gente, eu vou fazer a curadoria da foto do artista, daquele produtor? É eu que vou ter que fazer isso? Não, são eles. Eles que têm que me dizer quais são as fotos que eles querem que saiam na divulgação. Porque às vezes eu posso escolher uma foto que a pessoa não gosta da foto, e depois eles vêm falar, mas eu não uso mais essa foto. Aí a gente fala, mas estava aqui. A gente está entendendo que usa, né? Porque você me mandou. Então, assim, faça uma curadoria dessas fotos, que vocês, inclusive, vão receber, né, que está fazendo parte aí do trabalho, e mande para a gente, no máximo, umas 6 fotos em vertical e horizontal, né, horizontal e vertical, porque também é bom a gente ter essas duas opções na hora de montar uma arte gráfica e também mandar para a própria imprensa. Os vídeos com créditos. Se a gente está falando de cantoras, eu preciso ter vídeos de vocês cantando. Quando eu estou falando de atores, eu preciso ter vídeo dos atores atuando, né? É assim que eu vou conhecer o trabalho dos artistas. Então, mandem esses vídeos com créditos. O release, né? O release pode ser o release do seu show,
ou o histórico da sua trajetória, né, de uma forma, de um texto mais expandido. Se você tiver, também, se não tiver, tudo bem, a mini bio, ela já ajuda bastante, mas se o show também é um show que já aconteceu em algum outro lugar, é bom você também escrever um pouquinho sobre o seu show, né, falar quem por onde ele passou, quais são os artistas que estão naquele show, qual é o repertório do show, arquivo de clipping, pode ser matéria, pode ser folder, pode ser programa. Se você tiver também, você manda esse arquivo desse clipping. Os links das redes sociais, manda todos os links que você tiver, nunca é demais. Os contatos, porque tem gente que não manda contato. E aí eu só tenho o e-mail também da pessoa. Às vezes eu tô com pressa, né? Chegou um e-mail da pessoa, assim, e caiu, assim, feito luva. Falando, cara, olha essa data, olha esse projeto aqui, eu preciso entrar em contato com essa pessoa, pelo menos para saber se ela tem a data disponível. E aí eu vou entrar em contato pelo telefone, que vai ser mais rápido. A pessoa não colocou o telefone. Aí eu fico também, entendeu? Assim, sem saber como falar com aquela pessoa. Nomear esses arquivos, né? Eu até coloquei aqui um exemplo, Mariana Câmara, atriz, foto 1, Mariana Câmara, atriz, release, né? Mariana Câmara, cantora, foto 3, sabe? Mariana Câmara, cantora, mini bio. Então, assim, nomeiam esses arquivos, porque para a gente que recebe o material é muito mais fácil depois para identificar. E aí, sempre mandar por e-mail. Eu não gosto de receber material pelo WhatsApp. Primeiro, eu não tenho seu contato salvo. Esse WhatsApp vai descer. Eu não vou voltar nele mais, porque eu não sei onde eu vou te achar. Segundo, eu não consigo visualizar o seu material por um WhatsApp. E nesse ponto, eu sou tão milênio, eu sou muito geração milênio mesmo. Para mim, tudo é no e-mail, assim. Eu sou cria do e-mail de produção, e para mim, produção se faz por e-mail. Então, assim, mande tudo no e-mail, no link de Drive. E a gente também tá, no material que a gente fez para vocês, a gente fala como colocar esses vídeos no Drive, o passo a passo disso, né? Ou você anexa os arquivos no próprio e-mail, né, em PDF, mas, por exemplo, link do vídeo, você não vai conseguir anexar em PDF no e-mail, porque o vídeo, ele é muito pesado, então, às vezes, você manda só o link do vídeo, se o vídeo está no YouTube, se está no Vimeo, sempre aberto, né, gente, tudo aberto, você não pode deixar nada privado. Se eu tiver que pedir permissão para você, para acessar o seu material, eu já perdi o time ali, sabe, de receber o seu material. E às vezes eu vou ter que pular para a próxima pessoa, ou ir atrás de outra pessoa, porque é cruel o que eu vou dizer, mas é a realidade. Tanto uma pessoa que analisa edital, quanto programadores que recebem material, eles não têm tempo para ficar vendo os materiais, porque a gente tem que ver o material, a gente tem que contratar a pessoa, depois a gente tem que fazer a produção daquele show, e eu estou falando não é de um, eu estou falando de 20 ao mesmo tempo, né? Isso que cada um faz ali. Então, tudo tem que estar num único e-mail, é um único e-mail. Assim, uma vez me falaram isso, e eu peguei para mim, para a vida. Pensa bem, é a sua chance de falar com aquela pessoa, você vai falar com ela por e-mail. Você vai mandar tudo num único e-mail para ela, porque talvez ela não vai ter tempo de ver aquilo ali agora, mas depois ela vai lembrar que você mandou e-mail e ela volta no seu material. E aí, quando tá tudo lá, aí você fala, poxa vida, olha que coisa boa, né? A pessoa mandou tudo aqui no e-mail, eu não tenho nenhuma dúvida, eu já vou entrar em contato com ela. Então, e-mail. E essas fotos também, você pode mandar em PDF, mandar em link, enfim, isso tudo que eu falei aqui do e-mail aberto. Eu estou agora tentando andar um pouquinho só para a gente poder chegar na parte da Ayala, e aqui é nosso último slide. Você está na programação, e agora? Pronto, recebi seu material, estava tudo lá, bonitinho, analisei, tinha a ver com o que eu estava procurando naquele momento, né? Gente, às vezes, não é porque o seu material... Nossa, será que eu mandei meu material não é bom, sabe? O que eu faço não é interessante. Não é isso. Não se trata disso. Se trata de oportunidades. Às vezes, naquele momento, eu estou estou fazendo uma programação que eu preciso de uma coisa muito específica. E, às vezes, o que você me mandou cabe naquilo, porque eu também tenho que fazer uma defesa de por que eu estou te contratando. Nada é aleatório. Né? Eu vou te colocar na minha programação simples e puramente porque eu gostei do seu trabalho. Não só. Eu preciso convencer outras pessoas de por que você vai estar na programação. E eu convenço em cima do material que você me mandou.
né? Em cima do release, porque eu preciso ler sobre você, eu preciso saber sobre você, e eu vou saber sobre você através do material que você me contou sobre você. E aí, eu vou fazer essa defesa sua para que você esteja na programação. Então, no final das contas, somos todos aliados, entendeu? Estamos todos juntos, mas eu preciso do material, né? Não tem como eu entrar no seu Instagram só e falar, não, mas a pessoa tem, sei lá, não sei quantos seguidores. Eu não vou nem entrar nesse assunto de seguidor, porque a Yala, não sei nem se ela vai falar sobre isso, mas eu acho isso um pouco polêmico, né? A pessoa precisa de ter seguidor para estar em alguma coisa. A pessoa precisa ser ela, ter o trabalho dela e ter a identidade dela com aquilo que ela acredita. Eu, pelo menos, penso isso, assim. Tanto que eu quase não vejo Instagram. Eu evito ver o Instagram no primeiro momento que a pessoa me manda o material. Eu quero ver o material da pessoa. Depois eu entro nas redes sociais dela e vejo, né, o que ela tem e tudo mais. Isso para mim não é o mais importante. E aí, ok, você está na programação, e agora? Agora, eu vou te pedir uma lista de documentos, tá? Não tem como passar, não tem como ninguém ser contratado sem mandar documento, não, tá? E lá no SESC, a gente não contrata pessoa física, a gente só contrata pessoa jurídica. Então, se você não é uma pessoa jurídica, você pode abrir um MEI, né? E aí você pode ir lá no site do Sebrae ou ir no Sebrae pessoalmente e eles vão te dar as orientações se você não sabe como abrir esse MEI. Eu acho que vale muito a pena ter um MEI, porque aí, né, você também, de uma certa forma, está pagando o seu INSS. Eu, por exemplo, quando fiquei grávida, no meio da pandemia, sem nenhum trabalho, sem nada, né? A pandemia veio, tinha 3 meses que eu estava grávida, ou seja, acabou tudo. A minha licença maternidade foi por causa do meu MEI. Eu recebi 4 meses de mais de um salário mínimo, porque eu pago MEI, né? Então, assim, olha que coisa boa. Na época eu ainda não trabalhava no SESC, eu fui trabalhar bem depois, e eu utilizei do benefício ali que eu estava pagando há anos. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente ter, né, o MEI, que de uma certa forma, é acessível para todo mundo. E aí a gente vai pedir para vocês esses documentos, e aí são documentos que no primeiro momento você também vai falar, nossa, mas isso aqui é muito difícil. Não é, gente. São documentos que você vai fazer uma vez, talvez vai ter ali um pouco de dificuldade, mas você pode perguntar para a gente está lá para isso. Ô, Mariana, eu não estou entendendo aqui, olha, esse documento que você está pedindo, eu vou falar, não, mas esse daqui você vai tirar aqui em tal lugar, é só seguir aqui esse passo e tudo. Não, ok, beleza. O que acontece é que muitos artistas chegam nessa parte aqui e a gente pede os documentos e eles somem, assim, fica 2 semanas a gente pedindo, porque a gente tem que abrir a bilheteria, né? A gente precisa abrir a bilheteria com antecedência à data do seu show para que você venda ingresso, meu povo. A gente tem que vender ingresso, entendeu? Então, não tem como eu abrir a sua bilheteria faltando 15 dias para o seu show. Isso é um tiro no pé que eu estou dando enquanto programadora e você enquanto artista que está gastando também para poder investir naquele show. Né? A gente não é irresponsável de deixar você fazer isso. E a gente, inclusive, já cancelou show, né? Porque a pessoa não entregava os documentos e ela não falava nada com a gente, ela não pediu uma ajuda, a gente não sabia como ajudar e a pessoa simplesmente some. Então, assim, sempre pergunte. A gente tem que perguntar. Se a gente tem dúvida, perguntar não custa nada. É aquilo que eu falei, o não a gente já tem, a gente corre atrás do sim. E aí que a gente seja ágil a esses prazos, porque tudo tem prazo, não é no tempo da gente, é no tempo do contratante, sabe? De quem está te contratando, porque ele também tem um prazo ali para cumprir com esse material. Então, a gente precisa ter aqui urgência, né? Para que a gente também libere logo essa parte, que é uma parte burocrática. Fizemos o contrato, a gente vai mandar para você. Leia, gente, todo o contrato. Tem hora que vocês não vão entender. Mas tem uma cláusula aqui, ou tem um número, né? Aí eu não estou entendendo o que está escrito. Aí você vai me perguntar, mas o que é isso? E eu vou te responder. Não, isso daqui, então, eu vou te falar ali em linhas gerais, ou de uma forma mais popular, coloquial, porque os contratos, né, eles são contratos jurídicos e eles nos assustam também, mas eu tô lá para fazer essa intermediação. Esse é meu trabalho, né, para eu intermediar o artista
e a galera que não é artista ali, que está ali, que são o povo, o administrativo, o jurídico, né? Porque todo mundo está envolvido ali no processo da sua contratação para aquela programação. E aí, eu acho que é muito importante a gente colaborar com a produção, né? Colaborar mesmo, a produção te pede uma coisa, colabora. Seja ágil, seja proativo, sabe? Vai atrás, procura saber o que é. Não deixa o produtor e o programador ficar ali te pedindo uma coisa que, na verdade, é você que tem que me dar, né? E muitos artistas também fazem isso. Eles simplesmente deixam na mão de um outro, esse outro podem ser vários, ok, tipo assim, agora eu vou fazer meu show, tá tudo certo. Eu acho que é aí que começa o seu trabalho, de fato. Aí tem o ECAD, né, que depois aí, gente, vocês vão ter que fazer um curso, procurar cursos de o ECAD, como que é o ECAD com música, porque o ECAD com música é de um jeito, o ECAD com artes cênicas é de outro, então eu também não vou entrar, mas todo show precisa de ECAD. Isso aqui é super importante. Então, já fiquem atentos aí, existem também alguns cursos gratuitos, muita gente dá curso de produção, etapas de produção, façam esses cursos, normalmente eles são contrapartida de algum projeto, e depois vocês vão entender o que é a contrapartida, né? Por isso que eles são ofertados gratuitamente, e façam, porque uma hora você começa a entender a linguagem, que parece que não foi feita, parece que não é para eu entender, mas é para todo mundo entender. E com isso, eu acho realmente que a gente precisa ser proativo, sabe? Isso tudo que eu falei aqui é que a gente tem que ser proativo. O programador, cara, nossa, aqui, eu estou precisando de um vídeo seu, convidando as pessoas para o show, para você postar na sua rede, porque eu estou vendo que a gente não está vendendo aqui os ingressos, e eu acho que você postando na sua rede vai fazer mais efeito do que a gente aqui postando na página do Sesc, Paládio. Cara, faça um vídeo. Às vezes tem artista que não faz. Não faz. A gente pede uma vez, a gente pede duas, a gente não pede a terceira. Porque, né, aí a gente começa a entender os artistas que se envolvem e os que não se envolvem. E aí é o artista mesmo, gente. Não é o produtor, não é o empresário do artista, porque eu vendo o artista, né? O ingresso está sendo vendido pelo artista, não é por quem está atrás dele. Então, é o artista que tem que se envolver na divulgação do show dele. Porque, no final das contas, o show é sobre você.